capítulo 7, a partir do verso 7, nós vamos ler aqui 2 versículos e vamos fazer aqui uma meditação especial sobre essa palavra. E eu quero ler com você, mas antes de lermos, feche seus olhos e consagre agora a sua vida, coloque a mão sobre o seu coração, se você quiser, sobre a sua mente, para que Deus possa ter liberdade total para falar com você, que você ouça a voz dele e possa tomar proveito de tudo isso que ele vai nos ensinar aqui hoje à noite. Ó Pai bendito, muito obrigado por esse tempo, ó Deus, onde vamos meditar na Tua Palavra, Pai. Ó Deus, eu te peço que tome as nossas vidas em Tuas mãos. Ó Deus, toma o nosso coração, nossa mente. Ó Deus, não deixa que nada distorça a Tua Palavra, mas que a gente possa captar tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Abençoa a vida de cada um, ó Deus, e repreenda toda a força que o inimigo pensa que tem. Seja repreendido agora, que os Teus anjos estejam aqui nos protegendo, nos abençoando, e que esse tempo, ó Deus, de meditação na palavra, continue sendo, como foi até aqui este culto, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Eu leio aqui da versão NVI, e diz o seguinte, Mateus capítulo 7, versículo 7, diz o seguinte: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Verso 8, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e àquele que bate, a porta será aberta. Amém? De quem são essas palavras? Quem consegue me dizer? Quem pode soprar? Baixinho. Quem é que estava falando isso aqui? Quem é que estava trazendo ensinamento para esse povo, assim como nós estamos tendo ensinamento hoje? Ele continua falando, amém, é o Senhor Jesus. Essas são as palavras do próprio Mestre, o próprio Senhor Jesus que estava ali, falando e ensinando, hoje está aqui. Por isso que a gente ora, para que a gente possa prestar a melhor atenção ao Senhor. Então vou repetir para te dar a chance de glorificar o nome dele. O Senhor está aqui. Louvado seja Deus. A gente não pode perder essa questão de glorificar e agradecer, porque o Senhor Jesus faz isso. Ele continua usando a mulinha, isso é verdade. Lembra que a Bíblia fala que Jesus montou na mulinha para chegar lá em Jerusalém? Ele continua usando a mulinha, tem aqui uma hoje, ó. Sem Jesus é só a mulinha. Mas ele vai falar aqui porque ele precisa de alguém falando, mas é o próprio Senhor, nós oramos para isso. O Senhor Jesus estava dizendo para nós sobre algo tremendamente importante, atitudes que podemos ter para que a gente possa estar cada vez mais pertinho do Senhor, alcançar coisas da parte do Senhor, e não só bênçãos materiais, alcançar intimidade, alcançar relacionamento. O Senhor Jesus estava dizendo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Isso é uma coisa que a gente lê, a gente ouve, a gente vê até imagenzinhas na internet, versículos a gente lê, mas não se atenta na importância de tudo isso. E o tema da mensagem de hoje é o poder da oração. A oração, ela envolve tudo isso que o Senhor Jesus estava dizendo aqui. Ela pode ser feita de forma individual, como Ele nos ensinou, Ele nos deu uma diretriz naquilo que nós chamamos da oração do Pai Nosso, Ele nos deu uma receita de como devemos orar. Ali não é uma oração que a gente precisa ser repetida todas as vezes daquele jeitinho que está, não. O Senhor Jesus nos ensinou um caminho. Como é que a gente começa a oração? Como é que a gente se apresenta ao Pai? Como é que a gente reconhece o poder dEle? Como é que a gente fala das necessidades? Como é que a gente pede para Ele discernimento para poder perdoar pessoas, porque a gente está ali pedindo perdão? Então, Ele nos ensina uma receita. Mas essa é a oração individual. E existe também a oração coletiva. Quando é feita a oração coletiva? Alguém sabe me dizer? Nós acabamos de orar aqui agora há pouco com o Ricardo. Nós apresentamos nossas vidas, nós oramos juntos. Talvez cada um aqui apresentou uma causa diante do Senhor. Talvez própria, talvez um vizinho, um parente. Mas é a oração coletiva. A adoração também funciona assim. Em casa a gente pode fazer algo para adorar o Senhor. Adoração, geralmente, a gente pensa só na questão de cantar uma música. Tem várias formas de adoração, a gente acabou de adorar o Senhor com dízimos e ofertas. Tem várias formas de adoração. Dar a melhor atenção à palavra dele agora é adoração, você está adorando. Você pode fazer de forma coletiva ou parar em casa e ouvir essa mensagem amanhã, que vai estar disponível lá no YouTube, no Spotify. Você parar para meditar de novo nessa palavra, é de novo adoração. Dupla, podemos dizer assim. Se hoje você está ouvindo, amanhã você quer ouvir de novo, para meditar, para entender um pouco mais do que Deus está falando, isso é adoração.
A gente pode fazer juntos ou de forma individual, coletivo ou individual. E a oração, ela tem essas duas frentes, no mínimo essas duas frentes. Individual, em casa, no secreto, o Senhor Jesus nos ensinou também. No secreto, às vezes, entra lá no quarto, fecha a porta e Deus vai operar ali, vai te visitar. Ele nos ensinou muito. Tem vários versículos que falam sobre a oração. E a oração coletiva, que eu quero falar com você, já estou dando um spoiler, no domingo, se Deus quiser, se nada impedir, nós estaremos aqui. Se impedir, o pastor Rodrigo não estiver mais vivo no domingo, não se preocupe. Eu vou lá, vou estar pertinho do Pai e eu espero você. Faça uma força para chegar também, amém? Ah, pastor, para de falar de morte. Estou falando de vida, é que você está olhando diferente. Para mim, morte é continuar aqui. Lá já vai estar na vida eterna. Então fique em paz. A gente brinca, mas é isso, o cristão precisa estar preparado. Mas domingo, se nada impedir, se nada mudar, que a gente possa meditar sobre isso na oração coletiva. Agora, baseado nesses versículos de ensinamento do Senhor Jesus, nós vamos meditar aqui no que a oração pode proporcionar para nós. E o primeiro ponto, ela permite nosso acesso a Deus. Porque o que é a oração? Não sei como é que você pensa. Talvez você nunca, não está muito familiarizado com esse termo, a oração é só um pastor que pode fazer, um padre que pode fazer. Não. A oração que o Senhor Jesus está nos ensinando, em diversos versículos, como citei aqui para vocês, é uma comunicação com o Senhor. Então, o primeiro aspecto que Deus colocou em meu coração aqui é que ela permite o nosso acesso a Deus. Porque nós abrimos aqui o nosso coração, é uma forma de comunicação que nós temos com o Senhor, e é conversando, como nós fazemos às vezes com um amigo, com o pai, com a mãe, com a esposa, com os filhos, é conversar com o Senhor. É claro que na devida proporção, tratando com respeito, mas a gente conversa, a oração nos permite ter acesso a Deus, conversar com Ele face a face. E quem é que pagou o passaporte para a gente poder acessar tudo isso? O Senhor Jesus Cristo, porque Ele morreu e ressuscitou, e Ele permite que a gente possa falar com o Pai, em nome dEle. Por isso que Ele nos ensina, tudo aquilo que pedir em meu nome. Então a gente fala com o Senhor e no final você vê a gente orando, papai, faz por favor isso, cumpre isso na nossa vida, na nossa igreja, em nome de Jesus é que oramos. Então a oração é dirigida ao Deus Pai, em nome do Deus Filho, do Senhor Jesus Cristo. E quem arde no nosso coração a presença de Deus, o Espírito Santo que está aqui. Às vezes a gente fala também em oração com o Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor que habita dentro de mim, por favor, me ajude a estar cada vez mais perto do Senhor, me molde, naquilo que eu não tenho força, me ajude a vencer. A gente vai falando com o Pai, com Deus, através da oração, essa é a nossa comunicação. E talvez você está tão acostumado a orar, e você já entende sobre isso, mas Deus está aqui trazendo para nós. Isso aqui é uma lembrança de que Deus se alegra, que a gente esteja em comunicação plena com Ele. Pastor, a oração é para falar para Deus o que eu preciso? Não é. Sabe por quê? Salmo 139, verso 4, é um salmo de Davi, diz o seguinte: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces inteiramente. Antes que a palavra nos chegue na língua, Deus já sabe o que a gente vai falar. Antes que a nossa oração aconteça, Ele já sabe o que nós vamos falar. Mas a oração, ela nos dá essa liberdade, essa comunicação com o Senhor. Presta bem atenção nessa analogia. Eu já te falei que eu tenho 3 filhos. Se um deles ali de repente falou para a mãe, ou estava num cantinho olhando algo, uma bicicleta nova. Eu percebo, poxa, ele quer ganhar uma bicicleta. Mas ele não, eu já sei como pai, mas ele não fala comigo. Talvez ele fala com a mãe, com o vô, com o padrinho, com o irmão da igreja, mas não vem falar comigo. Não é assim que a gente faz muitas vezes? Meu irmão, estou precisando tanto de um emprego. Estou precisando tanto de um emprego novo. Eu queria tanto trocar meu carro. Eu preciso de uma casa abençoada. Eu preciso de uma casa um pouco maior, preciso sair daquela casa que eu estou, eu pago aluguel, mas eu precisava de uma casa maior. Fala com todo mundo, vem pedir até oração para a gente, mas não para se comunicar com o Pai. Se meus filhos não viessem falar comigo, eu ia falar, filho, mas por que você não quer conversar com o Pai? Eu, aqui na terra, posso ser o problema, eu posso ser o problema. Aqui na terra, eu posso ser imperfeito. Talvez eu estou distanciando o meu filho. Mas cá entre nós, Deus é imperfeito? Não, né? Deus é amoroso. Se tem algo que tenta te incriminar e te afastar do Senhor, não vem da parte dele.
É o inimigo tentando soprar que você não pode conversar com ele. Então tudo você pode apresentar ao Pai, inclusive uma fraqueza. Poxa, Pai, um pecado, tenho até vergonha de falar, mas apresente para o Pai. O apóstolo Paulo fala sobre isso, ele fala, poxa, conheço tantas coisas, sei daquilo que não deveria fazer e quando vejo estou fazendo. Sei daquilo que eu deveria fazer, que eu deveria estar firme, essa eu não consigo fazer. Mas ele vai falando nas cartas, vai apresentando isso, mas também tinha uma vida cotidiana de oração, ele se comunicava com o Pai. Então eu te aconselho, não seja um filho que deixa de levar os sonhos para a presença do Pai. O Pai já sabe, mas Ele quer essa comunhão, que você tenha comunhão com Ele. Amém? Tanto é que Ele trouxe o plano da salvação, que envolve a entrega do Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, justamente para a gente poder ter acesso a Ele. Porque antes nós não tínhamos, o pecado nos separou, nós não podíamos falar com o Pai. E aí Jesus Cristo veio e pagou o preço pelo nosso pecado, que nós nunca conseguiríamos pagar. E temos falado aqui, outro dia o pastor Vitor falando, às vezes a gente pensa, mas eu não sou tão ruim assim, eu não sou tão pecador. Não existe uma régua de medir pecado. Quando a gente falha em algo, a gente acaba padecendo e nos distanciando da presença do Senhor. Mas o Senhor Jesus Cristo veio, pagou o preço e hoje Ele nos ajuda. Mesmo quando a gente cai, a gente vem e confessa ao Senhor e através do Senhor Jesus a gente volta a ter acesso com o Pai. É como se fosse uma escada onde a gente está lá no meio, no degrau, e a gente, poxa, um deslize, a gente tropeça em algo que sabe que não deveria fazer. Mas a gente se reconcilia com Deus, na comunicação, na oração, a gente se arrepende genuinamente. E a gente volta exatamente para o degrau que a gente estava. É isso que a Bíblia diz, não precisa começar a caminhada novamente. Não vai voltar a se batizar de novo, não. A gente volta a caminhar dali para frente. Então a oração nos permite isso, o poder da oração. Qualquer coisa que precisamos alcançar, a oração nos permite esse acesso com Deus, através dessa conversa e dessa comunhão com Ele, tá bom? Não tem segredo. Muitas vezes as pessoas nos pedem oração, achando que, pastor, você está mais ligado com Deus, você está mais pertinho do Pai. Não, gente. A quem mais é dado, mais é cobrado. A gente tem aqui essa função de trazer a palavra, como outros têm a função de te ajudar a adorar, trazer a palavra cantada, fazer com que a palavra esteja ali, esteja disponível para outras pessoas no YouTube. Cada um de nós tem levado a palavra, todos temos o chamado. Não tem ninguém que está mais perto, não. Muitas e muitas vezes o que está mais quietinho lá no cantinho, às vezes está fazendo uma oração, às vezes ela é a oração mais ouvida, porque está ali com sinceridade, com choro, um choro de arrependimento. Todos nós podemos nos comunicar com o Pai através da oração. Ele nos recebe, não se esqueça disso. Já ouvi relatos de pessoas, às vezes com questão de aprisionamento ali espiritual, poxa, eu não queria isso, e aí vem na mente o Espírito falando sobre o ensinamento que tem sobre a palavra, e aí Satanás vê essa questão espiritual e tenta incriminar, mas aqueles que conseguiram vencer e falar como o Pai, tiveram a mão estendida. Lembra de Pedro quando ele foi caminhar sobre as águas? Ele olhou para o mar e viu a tempestade, e ele acabou deixando de ter fé, como estava firme, a ponto de andar, começou a andar, e no momento ele fraquejou, e às vezes a gente fraqueja, mas ele virou para Jesus e falou, mestre, é a mesma coisa, nas suas orações, Pai, por favor, me tira disso, e de repente Deus levanta você como levantou Pedro, e você não se afunda. Lembra disso, a oração é poderosa para nos ajudar a ter acesso ao Pai. Segundo ponto, a oração ela tem muito poder, por ela podemos saber que Deus nos responde. Amém? Através da oração, por ela, nós podemos saber que Deus nos responde. Quando a gente cria o hábito de falar com Deus em cada detalhe, a gente começa a ver as coisas acontecendo e a gente entende que o Senhor está se mostrando presente ali. Porque o Pai, como Ele sabe que Ele é invisível aos nossos olhos, Ele faz questão de se apresentar e mostrar para você que Ele está ali com você no caminho. Quando a gente ora e apresenta pequenas situações para o Senhor, Ele mostra sinais de resposta, de confirmação. Ontem nós fizemos uma visita e uns irmãos aqui da igreja falando, pastor, nós precisávamos de uma igreja. Em outras palavras, vocês são resposta de oração. Ontem. Outros dias, outros irmãos já falaram, pastor, nós orávamos muito para ter uma igreja perto de casa. Vocês estando lá são resposta de oração. Vocês, inclua-se nisso. Todos nós aqui formando igreja, nós somos resposta de oração para muitas pessoas. Mas se essas pessoas não tivessem falado com o Pai em oração, eles não saberiam. Abriu mais uma igreja aí.
em São Carlos, abre um monte, abriu mais uma. Não, poxa, pai, o senhor sabia que eu não podia chegar. O senhor sabia que era distante, que eu tinha os meus problemas, que eu não poderia ir em outros lugares que eu gostaria de ir. Chegou uma tão pertinho de casa, pastor, foi bênção. E o pai responde. E essas pessoas hoje têm gratidão no coração por terem falado com o pai algo e Deus ter respondido. Você já experimentou disso? Falar com o pai sobre alguma coisa? Poxa, pai, eu experimentei disso agora há pouco. Pai, nós precisamos chegar lá na igreja. Tem lugares que estão interditados, tem lugares alagados. Os irmãos estão chegando. Os irmãos aqui, eles me comunicaram que estavam aqui na frente e não conseguiam entrar. Pai, os irmãos precisam entrar lá para trabalhar, pai. Se for possível, segura um pouquinho a chuva. A maioria de nós chegou seco. Se molhou um pouquinho, molhou a perna, molhou alguma coisinha. E mesmo se molhou também, chegou bem, não chegou? Louvado seja Deus que o diabo não nos impediu de chegar. O Pai ouviu. E quando a gente conversa, o poder da oração, um dos poderes é esse. Ela nos permite saber que Deus nos responde. E isso é maravilhoso. A gente tem que glorificar o Pai. Em primeira carta de João, capítulo 5, verso 14, diz o seguinte: estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Então, comunicação com Deus, pela oração, você começa a chegar mais pertinho dEle. Quando você vai apresentando petições, conversando com Ele sobre algumas causas, Ele começa a te responder de alguma forma. E nessa certeza de que Ele te ouve, poxa, Deus me ouviu mesmo, do nada aconteceu tal coisa. Você também tem certeza de que Ele te responde. Então, isso é maravilhoso. E quanto mais a gente está pertinho do Senhor, mais a gente aprende isso aqui, que é muito importante. Nós pedimos conforme a vontade dEle. Quando a gente se aproxima, a gente entende o que é bom para nós. A gente entende aquilo que o Pai tem como melhor para nós. Você não é mais uma criança mimada. Já viu criança mimada? Não, filho, não pode correr lá fora. Está chovendo agora, tem carro passando. Ah, mas eu quero. Não entende. Quando a gente está pertinho do Pai, a gente tem essa consciência, não. Meu Pai está me preservando, e se Ele não me deixou correr, eu não entendo por que Ele está falando, mas eu vou obedecer. Então eu peço as coisas segundo a vontade dEle para mim. Amém, igreja? Então a oração, segundo o poder dela, é o quê? Ela pode, através dela, nós sabemos que Deus nos responde. A primeira é que é nosso acesso a Deus. O segundo é que através dela a gente sabe que Deus nos responde. Terceiro ponto, a oração proporciona mudanças necessárias em nós. Ela proporciona mudanças necessárias em nós. Irmãos, quantas e quantas vezes eu não fui falar com o Pai? Como uma criança mimada, como eu falei para vocês agora. Só que apresentando situações. Às vezes uma situação no trabalho, às vezes uma situação até mesmo na igreja. Poxa, pai, mas eu queria tanto que acontecesse desse jeito. Queria tanto que acontecesse daquele jeitinho. Precisava mudar. Mas por ir me comunicar com o Senhor, o Espírito Santo também responde, sabia? Quando a gente fala que, Deus falou comigo, você fala, ué, mas como será que é? Como será que ele respondeu? Quando a gente fala, é importante também na oração a gente parar para ouvir. Eu não falei para vocês que é um diálogo? Quando a gente fala, é importante ouvir também. Então, de vez em quando, nas minhas orações ali, eu paro e fico só ouvindo. E aí o Espírito Santo começa a falar, geralmente na contramão. Então, eu cheguei falando, pai, precisava que fosse assim, pai. Poxa, lá no trabalho, pai. Daqui a pouquinho o Espírito Santo vinha na contramão. Eu estava cheio de razão. Vinha na contramão me dizendo, filho, mas presta atenção. Você tem agido dessa forma. Você tem feito dessa forma, e esse não é o melhor caminho. Eu estou segurando lá, para que você possa enxergar isso. E que bom que você veio falar comigo agora. Isso aqui você precisa mudar. E aí eu começava a entender, poxa, não foi ninguém que veio falar para mim. Porque às vezes a pessoa vem com as mesmas palavras, mas você fala, está me confrontando. Só vem me azucrinar aí, só vem falar para mim, só eu que estou errado. Mas quando é o Senhor, você fala o quê? Tem dúvida que o Senhor sabe se você está certo ou errado? Não tem dúvida. Ele sabe, e Ele apresenta com carinho, filho. Às vezes ele não apresenta com tanto carinho, não, porque eu estou muito mimadinho. Aí ele puxa a minha orelha. Mas eu saio feliz, porque ele fala, que legal, Deus respondeu. Está vendo? É intimidade. Tem hora que ele fala um pouquinho mais firme comigo, precisa. Eu sei. Ninguém apanha de graça. Ei, Rodrigo. Pai, poxa, poderia ter acontecido. Aconteceu por acaso? Eu estou guardando. Engole esse choro aí. Quase que ele fala isso. Engole choro. Então a gente fala com o Pai e a gente percebe mudanças necessárias em nós
que talvez outras pessoas ele já esteja usando, outras pessoas que a gente não está ouvindo. Daqui a pouco, ajoelhado, você fala, poxa, minha mãe já falou sobre isso. Minha mãe, meus pais me ensinavam sobre isso. Minha esposa fala sobre isso. Mas só porque é minha esposa eu falo que ela nunca tem razão? Aí você aprende que de vez em quando, Deus usa as esposas. De vez em quando, né, esposas? Elas sempre. Você de vez em quando vai falar, poxa, Deus usou meu marido, hein? Ô pai, o senhor está falando dessa mudança? Meu marido falou semana passada, eu briguei com ele, soltei o cachorro em cima dele, o cachorro lambeu a boca dele, não deu certo. Mas agora eu estou vendo, então, ele tinha razão? Tinha, eu estava usando ele lá, poxa. Então eu preciso mudar, né, pai? Estou sendo uma esposa muito dura, olha só. Maridos, agora é para aliviar nosso lado, tá vendo? Aí você conversa com o pai, você trata bem, fala, não, vou fazer a jantinha que ele gosta, tal. Maridão, você vê que surgiu uma jantinha especial do nada ali, você já sabe, Deus falou com ela, que bênção. Então a oração nos permite ver mudanças que nós precisamos. A própria presença do Pai mostra o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso. A gente fala, poxa, eu não tenho sido alguém dedicado. Poxa Deus, hoje eu estou aqui orando só porque apertou o calo lá. Faz tanto tempo que eu não paro aqui para orar com o Senhor. Na presença do Pai você vê o quanto você precisa mudar. Poxa Deus, eu precisava orar mais. Geralmente eu vou orar quando eu estou quase dormindo, aí eu não falo nem amém, Pai. Quando você está na presença do Pai, você percebe mudanças. Por isso que a oração é tão poderosa. E se você pegar essas questões da oração e aplicar na sua vida, você vai vencer. Você vai alcançar vitórias, você vai alcançar milagres na sua vida, que talvez a medicina falou que não dava, talvez ali, poxa, não teria chance nenhuma, mas você começa a falar com o Pai e você começa a ver, através da oração, o Pai operando coisas que todo mundo falou que não dava. Mas a especialidade dele chegar e falar assim, todo mundo falou que não dava. Porque você tem me buscado, eu vou mostrar para todo mundo que eu sou Deus da sua vida e que é possível para aquele que crê. Amém? Foi para isso que ele levantou um povo, foi para isso que tem um povo que foi naquela época chamado o povo de Israel. Hoje nós todos somos o povo de Deus, que ele separou para justamente nessas questões, onde é impossível para todos. Ele levanta um filho dele que tem fé, que se comunica com ele, vai lá e fala, filho, mostra como é que é depender de mim. E você vai quietinho, não para esnobar para os outros, mas quietinho você vai. E deixa o Pai operar através da sua vida. E aí vem e fala assim, poxa, mas era impossível até ontem. Mas chegou um Zezinho aí, a única coisa que ele sabe falar, meu Deus cuida de mim, meu Deus vai cuidar de mim. E ele foi lá e conseguiu fazer. Quem que será que é esse Deus que sustenta tanto? E aí eles vão ver o nosso Deus. Amém? Não para a nossa vanglória, mas para a glória dele. Amém? Por isso que é tão importante, se a gente ora e está na dependência dEle, mais e mais nós vamos desfrutar do melhor dessa terra. Não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade dEle para nós. Se a gente tiver segundo a vontade dEle para nós, não tem limite. Você pode andar com carros abençoados, você pode morar em casas abençoadas, você pode querer fazer o que você quiser, você pode ter paz de espírito, porque tem gente que às vezes tem tudo isso e não tem paz, meu irmão. Às vezes a gente olha para as questões materiais, mas o que a gente mais precisa é paz de espírito. Porque se a gente andar nos melhores carros dessa vida, nas melhores casas, nos melhores condomínios, e não tiver paz lá dentro, esquece. E tem muitos sofrendo assim hoje. Agradeça ao Senhor o lugar que você está, através da sua oração também. Seja grato, talvez a melhor mudança que a gente precisa ter, ser grato. Porque a gente está sentado numa mesa, poxa vida, mas só veio esse ovinho frito aqui. Seja grato. Muda. Não, pai, eu vou agradecer pelo ovinho frito. Final de mês só vem um ovinho frito, um ovinho cozido. À noite tem só a gema. Daqui a pouquinho só tem a gema. Mas por quê? Porque agora só dá para comer a gema, amanhã tem que comer a clara. Se for comer os dois, amanhã não tem mistura. Pensou? Se as coisas começarem a dificultar dessa forma, a gente tem que aprender a ser grato onde a gente está. A gente brinca, mas tem muita gente que é assim. Mas esse carro aqui, eu queria o outro que era daquele jeito. Calma, meu irmão. Seja grato naquilo que você tem e deixa Deus operar. A oração tem todo esse poder. Primeiro, traz comunhão. Segundo, através dela a gente vê que Deus responde. Terceiro, proporciona em nós mudanças necessárias. E quarto, para a gente finalizar, ela elimina a ansiedade. Alguém aqui já sofreu de ansiedade? Diga misericórdia. Misericórdia, Pai. Quem nunca sofreu de ansiedade? Meu Pai amado, o problema é que tem alguns que têm crises nervosas mesmo, que é do inimigo mesmo. Misericórdia, como martelo em algumas pessoas. Mas só que isso também é devagarzinho, Satanás vai aprisionando, né? O pastor Vitor falou sobre isso. Às vezes vem ideias voando, acaba fazendo ninho na mente. Precisa tomar muito cuidado. Mas a palavra do Senhor nos ensina que através da oração, Deus dissipa toda a ansiedade. Poxa, pastor, mas já orei tanto. Mas é isso. Às vezes essa dedicação exclusiva,
estar um tempo mais na presença do Senhor vai te ajudar. Não estou dizendo que você não está aí precisando. Talvez hoje você precise até de um remedinho para te ajudar a vencer as crises de ansiedade, não tem problema. Mas a oração, ela dissipa, ela elimina a ansiedade. E está aqui, ó, Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6, diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? Não é na mente que Satanás traz a ansiedade? A ansiedade é algo preocupante para o futuro, né? A depressão geralmente é associada às coisas que já aconteceram. E a ansiedade fica nos prendendo. Crise de ansiedade. Eu nem sei o que vai acontecer, mas eu estou ansioso. E aí eu começo a pensar, eu não durmo. Aí eu não durmo, eu fico doente. Aí eu preciso de um remédio. Aí um remédio causa um efeito colateral, eu tomo outro remédio. E aí eu me aprisiono, e aí eu vou. Porque eu não consegui descansar aqui. Paulo, que passou por diversos perrengues, por diversos problemas, em nome do Senhor ele anunciava a palavra, e às vezes vinha muita coisa. Paulo tinha paz, porque ele nos ensina aqui, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica, que é petição, e ação de graça, que eu acabei de dizer, gratidão, declarar ao Senhor ação de graças em tudo. E Paulo também nos ensina, eu sei o que é passar por necessidade, mas também está bem, eu tudo posso naquele que me fortalece. Isso é ação de graças. É Deus que me fortalece, ele aprendeu. Mas em tudo, nas suas petições, nas suas súplicas, você se apresente para Deus, e a paz de Deus, que excede o entendimento, vai vir sobre os nossos corações e a nossa mente. Olha que maravilha. Ela pode, a oração, nos ajuda a nos apresentarmos diante de Deus, e aí a ansiedade vai sendo jogada por fora, por terra. Depressão, qualquer coisa. Oração, meu irmão. E eu falo para vocês, tem falado aqui na igreja, às vezes a gente vai aconselhar pessoas, e Deus fala alguns passos simples, e a pessoa às vezes não abraça, não envolve aquilo. É como se Deus não estivesse falando conosco, não tivesse sendo Ele respondendo. Eu falo, meu irmão, vai para sua casa, se dedique em oração. Poxa vida, eu fui lá falar com o pastor, ele falou para eu orar. Coisa que eu mais faço é orar. Mas ora assim, Senhor, vem comigo. Senhor, esse ônibus está lotado, hein? Senhor, podia comprar um carro, hein? Senhor, podia ter uma bicicleta, hein? Não sei o que. Você está chorando. Não está conversando com o Pai em oração. Não está sendo um acesso limpo com o Pai. Não está parando para ouvir a voz dEle. Então a gente precisa se dedicar. A oração é poderosa para dissipar até isso, meu irmão. Tem algo que você está precisando? Eu acabei de falar. Eu, às vezes, sofro de depressão. Aliás, de ansiedade. De depressão não, mais, em nome de Jesus. Amém? E se você tem sofrido também, o pastor Vitor também falou, você não é depressivo, você não é alguém que tem crise de ansiedade nervosa, não. Às vezes acontecem uns lapsos aí, mas você é livre, liberto, em nome de Jesus, amém? Tem que tomar posse disso também, não fica pelos cantos falando não, sou depressivo, eu sei, eu tomo um remédio de tarja preta, nossa, o meu é roxa, preta e amarela, o cara quer disputar, não. Joga fora isso aí, na mente. Não, eu não sou, eu estou passando por um probleminha, qualquer um pode passar, meu irmão. Não se sinta menor do que os outros, não se sinta distante do Senhor, vai conversando com Ele, descansando nessa paz que o apóstolo Paulo nos falou, através de conversas com Ele, das suas petições, mas acima de tudo também ações de graças. Poxa, esse dia foi tão difícil, pastor, espera um pouquinho, vamos procurar um motivo para eu entregar a ação de graças, e começa a falar para Deus sobre a sua gratidão. Se só sobrar o único motivo, eu estou respirando bem aqui, beleza, vamos agradecer por eu estar respirando bem. Sabe o que acontece com Satanás? Estava aqui tentando soprar ansiedade, depressão na sua mente, cai por terra. Ele perde a força, fala, mas não acredito, eu estou falando um monte, através de dardos inflamados, estou soprando, estou colocando aquelas pessoas falando que não vai dar certo para ele e tal, aí ele começa a agradecer, porque ele respira, não, e o que a palavra fala? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É a criptonita de Satanás. Você sabe o que é criptonita? Criptonita é aquilo que enfraquecia o super-homem, né? Criptonita de Satanás, você começa a agradecer a Deus, falou, louco, furou o pneu, encheu o pé de água ali antes de entrar, está adorando, aí está chorando na presença de Deus, sendo grato, não é possível. Sai fora, Satanás, perdeu. Oração. Talvez você achou que ia chegar aqui, e eu ia ensinar você a fazer uma receita para vencer tudo, e eu venho falar para você de oração. Coloque em prática até domingo, vem contar testemunho aqui. Me procura. Pastor, você brincou comigo ali, falou, eu coloquei em prática, orei. Pode procurar a mim, o pastor Vitor, você vai contar testemunho aqui se quiser.
Tenho certeza absoluta. Se você viver nessa força que a oração te dá, nessa comunhão com o Senhor, vendo que Ele te responde, vai te dando cada vez mais força, você vai cada vez orando mais, vai conversando com o Pai. E olha, não se preocupe, lá no céu não tem caixa de WhatsApp. Imagina, Deus olha e fala assim, nossa, minha conversa com o Rodrigo, olha, fiquei 2 minutos sem olhar para ele, tem 317 mensagens. Caramba, não é assim não. Você vai falando e vai apresentando honra, glória, não é aloprar o Senhor. Vai apresentando para Ele as suas conversas e Ele se alegra de ter comunhão com você, Ele se alegra de te responder, Ele se alegra de vir modificando em você aquilo que você vai abrindo para Ele, e Ele se alegra em fazer com que caia por terra toda a ansiedade e declarar a bênção e a paz dEle sobre você. E a paz que excede o entendimento vai fazer você estar cada vez mais firme na presença dEle. Amém? Fica de pé então.